A paz do Senhor, amados irmãos, a paz do Senhor, amadas irmãs, Deus abençoe, amém? Amados irmãos, gostaria de falar com vocês e reflexionar com vocês a respeito do amor ao nosso próximo. No livro de 1 João, capítulo 1, o verso 4, e o capítulo 1, 1 de João, capítulo 4, aliás, verso 20. 1 de João, capítulo 4, verso 20. Diz assim: Se algum diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois não ama o seu irmão a quem há visto, como pode amar a Deus a quem não há visto? E nós temos esse mandamento, que o que ama a Deus, ame também o seu irmão. E se alguém diz, eu amo a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. Pois o que não ama o seu irmão a quem tem visto, como pode amar a Deus a quem não tem visto? E nós temos este mandamento dele, que o que ama a Deus, ame também o seu irmão. Amados irmãos, amadas irmãs, é muito importante nós amar o nosso irmão como a nós mesmos. Amém? E eu queria compartilhar esta palavra com vocês. Às vezes, nós cristãos falamos assim, não, mas eu amo o meu irmão. Em outra passagem, a palavra de Deus diz aqui no livro de 1 João também, diz, filhinhos, amemo-nos não só de lábios, mas em fatos e em verdades. Há pessoas que dizem amar o seu irmão, mas ama de lábios. Mas no momento da necessidade, no momento da dificuldade, momentos às vezes em questões de pecados, eles não amam o seu irmão. Mas muitas vezes se apressuram em proferir juízo de maldição contra eles, e às vezes de execução da justiça, se baseando na palavra de Deus, na lei de Cristo, para executá-la. Mas hoje aqui eu venho falar-lhes a respeito do verdadeiro amor. O verdadeiro amor ao próximo não é amar só quando tudo vai bem, ou quando ele está bem, ou quando está tudo correto e obediente. Lembrando a vocês aquela passagem da palavra de Deus que fala, Jesus fala a Pedro, se alguém vem dos vossos irmãos e peca contra vocês, perdoá-lo. E Pedro disse, isto devo fazer até 7 vezes? Jesus disse, não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, 70 vezes 7 dá 400 e um tanto de vezes por dia. Se o nosso irmão peca contra nós, devemos perdoá-los e ajudá-los também para se corrigir. Esta palavra, amados irmãos, por incrível que pareça, não está sendo fácil para muitos de nós colocá-la por obra. Lembrando, amados irmãos, amadas irmãs, que muitas vezes nós somos fáceis para se airar uns com os outros e perder a paciência. Mas a palavra de Deus diz, suportai ainda os difíceis de suportar. Veja quão grande amor Jesus teve por nós e Deus que Ele suportou a rebeldia desde a queda do homem até o dia que Ele enviou a Jesus a morrer por nós. E veja como Deus, por mais de 40 anos, suportou a rebeldia dos israelitas rebeldes e por numerosas vezes se compadeceu deles, ainda eles sendo rebeldes, Deus se compadeceu deles. E como numerosas vezes o povo de Israel no passado, ele ainda recebendo a exortação dos profetas, se arrependendo, mas em numerosas vezes voltando a cair novamente no pecado da idolatria.
E veja como numerosamente Deus usava os seus profetas para voltar a corrigi-los, para trazê-los ao arrependimento. E como numerosamente depois da morte de Cristo, Deus suporta nossas ignorâncias, Deus suporta nossas rebeldias, Deus suporta o nosso pecado, e numerosas vezes Ele tem nos corrigido e demonstrado o seu amor e sua misericórdia para conosco, utilizando um servo, utilizando um vaso, utilizando um louvor, e até mesmo a leitura da palavra, revelação em sonho, às vezes também falando em sonho, falando na palavra. De muitas vezes Deus fala com o homem e advirte do seu pecado. Isto é prova do grande amor de Deus para com o homem que não quer que nenhum se perca. E esse mandamento, dizia João, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Pois como é que aquele que diz amar a Deus, mas não consegue amar o seu irmão, o tal é mentiroso, diz a palavra, não ama nada a Deus. Pois este mandamento temos, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. E nisto nós estamos falhando. E como eu sei que eu amo o meu irmão? Porque é fácil amar o seu irmão quando ele não peca contra você. É fácil amar o seu irmão quando ele não vai contra você, ou quando ele não falha contra você, ou traz algum prejuízo contra você ou contra o seu ministério. É fácil nós amar. Mas, amados irmãos, eu quero trazer para vocês algo tão importante. Como eu sei que eu amo o meu irmão, realmente eu amo o meu irmão em Cristo, a minha irmã em Cristo? Quando eu vejo o pecado do meu irmão, a rebeldia do meu irmão, e em mim instantaneamente se gera uma dor pelo meu irmão. A dor por ele estar nesse pecado, por ele estar nessa desobediência. E essa dor me leva a eu clamar por ele, me leva a exortá-lo 1, 2 ou 3 vezes. E ele se arrepender. O que significa arrependimento? Arrependimento é sinônimo de dor, de tristeza, de pranto. A pessoa mudar, entender que ela esteve errada e demonstra com tristeza do seu coração o seu arrependimento. E a pessoa luta para mudar. E quando consegue mudar naquilo que estava falhando, ela falha em outras áreas. E quando falha em outras áreas, nós temos que executar o perdão até que Cristo... E o símbolo do pastor é que ele deve sofrer naquelas pessoas que ainda Cristo não foi se aperfeiçoado nelas. Ele deve sofrer as dores de parto por aquela pessoa. Por aquele crente que ainda não foi aperfeiçoado Cristo nele. Ele deve sofrer dores. Paulo dizia, o apóstolo Paulo dizia, eu sofro dores de parto por vocês, até que Cristo seja aperfeiçoado em vocês. A prova disso é a carta aos Coríntios, a carta aos Gálatas. Paulo, uma e outras vezes, repreendendo aqueles que recebiam a correção que Cristo não se servia pela obediência do judaísmo, mas Cristo foi o cumprimento da lei dos profetas, e eles se esforçavam por querer ser salvo por as obras da lei, mesmo recebendo, e Paulo tinha que voltar novamente, e Paulo dizia, espero que em vós eu não tenha pregado em vão, e uma e outra vez alertando, a carta aos Filipenses, quando ele diz aos Filipenses, ainda que essas coisas estejam firmes em vocês, para mim não é incomodo voltar a repetir as mesmas palavras, com tal de que isto esteja firme em vocês. O verdadeiro amor de Cristo na vida de um pastor, de um irmão, faz com que ele sinta dor de parto por aquele irmão, até que Cristo seja formado e manifestado. Esse é o verdadeiro amor. Até quanto eu tenho que insistir naquele irmão que mostra arrependimento, mas segue falhando em outras áreas, em muitas áreas, até que Cristo seja formado em ele? Até quanto eu tenho que trabalhar na vida daquele irmão, até que Cristo seja formado nele? Até quando eu devo seguir perdoando, e não só perdoando, trabalhando com aquela irmã, até que Cristo seja formado nela, até que ele cresça, até que ela madure? Se ainda não madurou, eu tenho que seguir gemendo em oração, sofrendo dores de parto.
E isto é a demonstração que eu amo meu irmão. Veja só, se você tem um irmão que caiu nas drogas, e você vê ele tudo sujo, esfarrapendo, comendo do lixo, roubando, perigando perder sua vida, você iria se angustiar, se entristecer. Nós somos irmãos em Cristo. Esta mesma dor, Paulo dizia, quando um membro ele sofre, é lastimado, é ferido, todo o corpo sofre com ele, nos dando a entender, devemos nos amar uns aos outros. E quando vemos uma pessoa que está falhando, errando, devemos gemer por ela em oração. Uma dor, uma angústia deve tomar conta do nosso coração, que nos vai impulsionar a nós agirmos em corrigir aquele irmão com amor, com paciência. Se é difícil de suportar, vamos suportar ele até que Cristo seja formado nele. Há irmãos que têm uma sensibilidade tão grande de Cristo que é formado em pouco tempo. Há outros irmãos que demoram mais tempo em Cristo ser formado neles, em eles madurarem. Mas nós devemos gemer, principalmente nós os pastores, devemos gemer por aquela alma que está sendo difícil de Cristo ser formado nela, mas mostra sintomas de arrependimento. Então soframos até que Cristo seja manifestado nele. Se nós dizemos que amamos a Deus, então devemos amar o nosso irmão e suportá-lo até que Cristo seja formado nele. Isso implica não abrir mão dele, mas trabalhar nele. Como disse aquela parábola, o Senhor tinha uma planta de figueira plantada no meio de uma videira, e essa planta de figueira não dava fruto. Veio o Senhor, diz, corta-lhe. Esse Senhor é Deus. Deus simboliza a sua santidade, sua justiça, o juízo, a lei. Corta, porque a lei não veio para salvar. A lei cumpre só duas funções: mostrar o pecado do homem, qual